Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigada ao Instituto Nutrição Comportamental por me convidar para essa mesa tão importante e necessária que fala aí do que pode mudar o futuro porque se volta para a infância. A nossa aula vai ser sobre conversas com os pais que podem mudar o desfecho no futuro da alimentação infantil. Então, essa aula é muito baseada em mensagens que são importantes que a gente mande para os pais de uma forma que eles entendam, tá? Então, um primeiro conceito que eu queria trazer para vocês é comunicação, pessoal, é a arte de ser entendido, tá? Então, informação é uma coisa, entender a informação é outra completamente diferente. Eu coloquei essa imagem da porta do banheiro que não precisa ter mensagem nenhuma, né? Você já entende o que a pessoa quer dizer aí por meio de uma brincadeira, qual é o banheiro feminino e qual é o banheiro masculino. Então, muitas vezes você pode ser entendido de uma forma mais simples do que você imagina, outras vezes você precisa se adaptar melhor à realidade de entendimento daquela família, outras vezes você tem que levar informações mais técnicas. Então, não existe uma forma de mensagem que funcione para todo mundo. Esse é um grande equívoco. A gente precisa personalizar essa comunicação e para isso você precisa primeiro ouvir, ok? Muito bem, então só uma mensagem muito importante para quem quer trabalhar com comunicação para pais. Pessoal, o excesso de informação causa tanta cegueira quanto a falta de informação. Hoje a gente não vive mais com falta de informação, hoje a informação é excessiva e democrática, e isso tem sido um grande problema, em especial na faixa etária pediátrica. As crianças ficam à mercê do entendimento de suas mães, as informações que elas recebem, da forma que elas recebem e como elas interpretam. A gente precisa se responsabilizar um pouco pela informação que a gente coloca nas redes, como profissionais de saúde, sim. Eu ouço muitos colegas falando, eu informo, como o outro está ouvindo é problema dele. Não. A nossa responsabilidade é sim pensar em quem está ouvindo também. Por isso a gente precisa se comunicar da forma mais democrática, mais clara possível. E se você tiver alguma dúvida se essa mensagem pode ou não causar danos, pensa muito bem antes de postar, porque isso realmente pode comprometer a saúde de uma criança e até o futuro de uma criança. Eu lido todos os dias com isso no consultório. Comento, inclusive nas redes, que a gente passa horas valiosas das consultas pediátricas, desconstruindo medos causados pelo excesso de informação. E essas horas valiosas não voltam, a gente não pode ficar triplicando as horas para poder ao mesmo tempo fazer o que precisa e tirar o medo das famílias. Mas é muito comum que a gente prescreva um unfollow. Então, da onde veio essa sua informação? Por favor, deixe de seguir, porque isso não está te fazendo bem. Presta atenção que isso pode ser importante para o seu paciente também, ok? Bom, tem uma psicóloga, Camila Werner, que trabalha com entrevista motivacional, que é uma técnica da psicologia para mudança de comportamento. Na verdade, uma das ferramentas para mudança de comportamento. E essa autora compara conversar com uma família para mudança de comportamento, ou conversar com uma família sobre a saúde de alguém, ou conversar com um paciente, cliente sobre a saúde dele. Ela compara isso a entrar na casa da pessoa. Como é que você entra na casa de alguém? Você entra dando pitaco na posição dos móveis, você entra pedindo café, pedindo para abrir a geladeira, dando opinião sobre a decoração? Não. Então é assim que a gente deveria também conversar com os nossos pacientes. Entendendo qual é o momento deles para iniciar uma conversa sobre mudança de comportamento, sobre, por exemplo, muito comum no excesso de peso, a gente achar que porque a pessoa tem excesso de peso, a gente se acha no direito de falar, olha, precisa emagrecer. Nem sempre essa pessoa está querendo falar sobre isso ou preparada para falar sobre isso. Então, a maioria dos guidelines, por exemplo, de excesso de peso, tanto em criança quanto em adulto, cada vez mais tem colocado o pedido de permissão como um primeiro passo. E isso também funciona na faixa etária pediátrica, quando você começa a falar com famílias, às vezes fragilizadas, por conta de comportamentos alimentares aí estressantes. Também cabe a gente pedir permissão e entender qual é a vontade e a motivação daquela família para falar sobre isso, tá? Aqui um exemplo do que uma mãe se depara quando ela coloca qualquer coisa no Google sobre alimentação infantil.
ela raramente vai receber um guideline aprovado ou a maioria absoluta que concorda. Ela vai receber um excesso de informação e muitas vezes vai receber mais quem paga mais, tá? Então, quem mais paga pelo anúncio acaba sendo o primeiro a chegar naquela família. Isso nem sempre é bom para aquela família. Então, primeira mensagem que eu queria passar para vocês como profissionais de saúde que lidam com alimentação infantil: pensem bem qual é o seu real objetivo antes de postar alguma coisa sobre alimentação infantil, e lembre-se que nem sempre vai ser só sobre seguidor, sobre like, sobre comentário. Vai ser sobre a saúde e o futuro de uma criança. Bom, as mensagens que vão além do alimento, que eu escolhi para trazer, porque eu tive que escolher, já que as mensagens são muito personalizadas, são aquelas que mais frequentemente fazem parte da consulta pediátrica que envolve nutrição e que pode ser aí útil tanto para pediatras quanto para nutricionistas materno-infantis, ok? Então, a primeira mensagem é: o estado nutricional e comportamento alimentar são coisas diferentes. Os pais costumam ver isso como uma coisa só, os pediatras costumam ver isso como uma coisa só, mas cada vez mais a gente tem dissociado essa avaliação. Uma coisa é comer, outra coisa é estar bem nutricionalmente. Uma segunda mensagem é: aceitação alimentar não é sinônimo de relação com a comida. Nem sempre, pessoal, limpar o prato significa que deu certo, significa que aquela criança vai gostar de comer ou vai desenvolver aquela preferência. Dependendo do subterfúgio que você usou para a criança limpar o prato, isso pode ser até mais danoso. Apenas 3 comportamentos dos seres humanos podem ser considerados como instintivos. Essa é uma mensagem que eu vou desenvolver um pouquinho mais de agora para frente. Outra mensagem importante, pessoal: comportamento é relação. Eu vou também desenvolver essa frase, mas talvez ela seja a mais importante da aula. A quinta mensagem é: o exemplo é a ferramenta mais poderosa na infância. Pessoal, as crianças aprendem pelo que elas estão vendo. Elas não tiram nada da cabeça delas. Tudo que as crianças reproduzem, elas viram alguém fazer, ok? Não existe criação de comportamento, tá? E a sexta mensagem: o segredo é o autocuidado e a responsividade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E 7, a gente tem que entender o que é ambiente, porque o ambiente em que a criança está inserida é o que mais vai determinar o comportamento alimentar da criança no futuro. Se a gente entender bem o que é ambiente, a gente vai entender por que a gente tem tantos casos ao mesmo tempo de excesso de peso e seletividade e dificuldade alimentar. Afinal, por que a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo, cada vez um número maior, e por que é tão difícil lidar com isso, ok? Muito bem, claro que eu vou falar tudo isso de uma forma muitíssimo resumida. Cada tema desse daria horas de aula, horas de discussão, de reflexão, mas eu vou tentar trazer de uma forma resumida para lançar essa semente para vocês que lidam com a infância irem atrás do que vocês aí se interessarem e para complementarem seu estudo, ok? Então, de uma forma muito resumida, estado nutricional é uma coisa, comportamento alimentar é outra. Então, eu vou dar um exemplo muito clássico do consultório daqui a pouco com as imagens de curvas de IMC. Por que curvas de IMC? Porque o índice de massa corpórea, peso pela altura ao quadrado, é a nossa ferramenta mais democrática no consultório para avaliar estado nutricional de uma forma precisa. Então, eu vou fazer a avaliação clínica, eu vou ver o histórico, o recordatório alimentar, o histórico alimentar dessa família, vou fazer antropometria, vou ver a avaliação laboratorial, posso até fazer bioimpedância, mas o índice de massa corpórea é rápido, prático e democrático. Como é que essa criança está, pelo menos do ponto de vista de ingesta de macronutrientes? A gente consegue saber pelo estado nutricional, pelo IMC. Mas olha que interessante, como pode ser diferente o IMC de uma criança frente à queixa de comportamento: meu filho não come, ok? Então olha aqui, essa primeira criança chega no consultório: doutora, meu filho não come, mas na verdade com excesso de peso. A rigor, ela tem excesso de peso. Por que será então que essa família percebe essa criança como alguém que não come? Então esse é um primeiro olhar que a gente tem que trazer, porque se a família percebe ela como uma criança que não come e está usando ferramentas ou, sei lá, condições para essa criança comer, muito provavelmente essa criança está tentando se autorregular e a família não está deixando.
Então, o nosso papel é mostrar isso para a família de uma forma empática e saudável, para que essa criança consiga ter o direito de comer menos e não ficar com excesso de peso, porque é isso que ela está tentando fazer na maioria absoluta das vezes que essas crianças chegam para a gente na pediatria como primeira queixa, tá? Uma coisa que eu queria deixar clara em relação a essa queixa, meu filho não come, é que o pediatra normalmente é o primeiro profissional que ouve essa queixa. O meu filho não come não vai primeiro pro nutricionista especialista em dificuldade alimentar, não vai para a Patrícia Junqueira, que está aqui com a gente na mesa, infelizmente, né? Porque seria excelente se todo mundo tivesse alguém super capacitado para lidar, para não causar danos. Normalmente é o pediatra que ouve. E qual é o nosso problema? A nossa formação prescritiva. A gente resolve tratar tudo com uma prescrição. E aí o que a gente prescreve para criança que não come? Suplemento alimentar, dieta integral completa, composto lácteo. A gente acaba piorando a situação. Então, por isso a minha bandeira de conversar com pediatras cada vez mais cedo, porque é na introdução alimentar que a gente tem que aprender a parar de causar danos. Falo isso com toda tranquilidade, com toda a humildade de que a pediatria não se prepara para isso, pelo menos não até hoje, aí abril de 2021. Quem sabe isso mude a partir de agora. Olha aqui essa segunda criança com a mesma queixa. Doutora, meu filho não come, mas com um índice de massa corpórea muito próximo do eutrófico, uma criança que está bem nutricionalmente. Mas a criança também pode ter um baixo peso relacionado à altura, ou seja, ela pode estar em risco nutricional perante essa queixa de não comer. Então, será que a gente vai avaliar essas crianças todas do mesmo jeito? Não, o que a gente tem que conversar com os pais é que uma coisa é não comer, outra coisa é o estado nutricional, e a gente precisa avaliar essas crianças de uma forma muito peculiar e muito diferente. Cada uma dessas vai ter uma avaliação e uma preocupação muito diferente. E também tem a criança cuja família não acha que a criança não come, né? 70% das famílias vão passar por isso. Mas tem aqueles 30% ali, não, doutora, meu filho come muito bem. Ele tá lá, abaixo da média, mas muito bem, obrigado. Será que essa criança precisa de intervenção? Vejo muito no consultório, pessoal. Colegas pediatras, até nutricionistas, cada vez menos, graças a Deus, mas interferirem na curva. Ignorar o comportamento alimentar, olhar para a curva e falar, nossa, precisamos de uma intervenção. Gente, curva sozinha não quer dizer nada. Isso pode ser biotipo, isso pode ser da criança, pode ser um momento. Curva é curva, não é comportamento, tá? Então essa é a primeira mensagem importantíssima. O nosso fenótipo nutricional depende de muitas coisas. Quando a gente pensa, por exemplo, em intervenções precoces de obesidade infantil, esse artigo é um artigo muito bom que, do ponto de vista pediátrico, compila aí muitos conceitos que interferem no fenótipo nutricional, mas olha a quantidade de coisa que ele fala, quantidade de temas que ele aborda durante o artigo. Então, ganho de peso na gestação interfere, alimentação na gestação interfere, tipo de parto, amamentação é exclusiva até 6 meses, é garantia de prevenção de obesidade? É garantia de não dificuldade alimentar? Não! O fenótipo nutricional e o comportamento alimentar são multifatoriais, tá? Então a gente não pode, temos que tomar cuidado como profissionais de saúde com mensagens de causa e efeito que envolvem o fenótipo nutricional, tá? Então o nosso estado nutricional na infância e adolescência é multifatorial e a gente tem que tomar muito cuidado com mensagens de relação causa única e efeito. Nós nem sabemos ainda todos os fatores envolvidos no fenótipo nutricional. Sabemos sim que muitas coisas interferem, para umas crianças mais, para outras crianças menos. Tem coisa, por exemplo, como sono, como exercício físico, como estado nutricional dos pais, que a gente sabe que interfere muito. Só que a gente erra quando a gente fala, isso vai prevenir aquilo. Seja leite, seja amamentação, seja método de introdução alimentar. Não existe esta relação, é tudo multifatorial e tem que ser cada vez mais individualizado e personalizado, ok? Lembrando, pessoal, que tem estudos que falam que o nosso fenótipo nutricional e muitas coisas, né, em relação à nossa nutrição é apenas 20% geneticamente determinado, 80% está no ambiente,
tá? Nem todo mundo concorda com isso. Eu diria que se a gente falar em 50%, a gente vai agradar mais gente, tá? Isso é muito polêmico, principalmente para comportamento, mas eu acho que a mensagem daqui é: os nossos genes não são fixos, eles não são imutáveis. Os nossos genes se adaptam ao ambiente em que a gente está e a seleção de comportamento está envolvida nessa adaptação genética. Os nossos genes se modificam pela epigenética, então alguns genes param ou começam a funcionar dependendo do ambiente em que a gente está inserido. Então, por isso, o ambiente em que a gente está inserido precisa ser o melhor possível e é o que a gente está mais tendo dificuldade hoje, ok? Nossa segunda mensagem: aceitação alimentar não é sinônimo de relação com a comida, tá? Limpar o prato nem sempre dá certo, pessoal. O que mais determina as preferências alimentares são as experiências positivas e não o forçar a comer ou o limpar o prato necessariamente. Então, a criança que tem experiências positivas com aquele alimento provavelmente vai desenvolver aí uma relação melhor com essa comida e tem mais chance de desenvolver uma preferência se nada atrapalhar no caminho, tá? Fique bem claro que muita coisa pode ser desconstruída na hora que a Nutella entra na casa, tá? Isso aí é muito... O poder do hiperpalatável é um negócio que destrói aí qualquer relação com o alimento in natura, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com desconstruções que a gente permite na casa depois, tá? Aqui eu vou dar um exemplo num vídeo de uma criança que tá gritando, né, que não quer comer, só que a mãe dela não ouve, provavelmente não ouviu nas últimas vezes que ela não quis comer, e ela desenvolve uma forma de mostrar para a mãe que ela não quer comer, tá? Então esse é até um exemplo que eu uso muito nas minhas aulas para falar sobre reforço positivo, negativo, condicionamento operante. É um exemplo muito interessante, mas aqui o que a mãe está reforçando? Ela não está reforçando a aceitação alimentar, ela está reforçando a brincadeira da criança. E a criança ela achou um jeito de fazer a mãe parar de oferecer alimento porque ela não quer mais, ou ela não quer naquele momento, tá? Então eu vou passar o vídeo aqui. Tama. Você tá fingindo que tá dormindo, Valentina? Para com isso, Valentina. Valentina. Acorda, tá na hora de você comer, Tama. Gente. Valentina, isso aqui não é teste pra Rede Globo. Acorda. Eu não dou conta, gente. Então, por mais engraçadinho que seja esse vídeo, a gente tem que pensar que uma criança de 1 ano e 2 meses precisou desenvolver ela aprendeu a fingir que está dormindo para a mãe parar de oferecer comida para ela. Para vocês entenderem o quanto ela está sendo forçada a comer, por mais fofa que a situação seja, o forçar a comer está muito presente aí nesse vídeo, tá? Por isso a gente tem que também pensar o que a gente causa na criança quando a gente fica achando que gagging é uma coisa confortável e normal, tá? A criança que aprende a comer os primeiros 6 meses inteiros sofrendo gagging, ela não está desenvolvendo uma boa relação com a comida. Ou pelo menos não todas as crianças, tá? Não é porque deu certo com uma que todas precisam passar por isso. Atendo dezenas de pacientes com dificuldade alimentar, cuja dificuldade começou na introdução alimentar por conta de métodos que não eram adequados para aquela criança naquele momento, ok? Não existe um método que funcione para todo mundo. Muito bem, próxima mensagem. Apenas 3 comportamentos dos seres humanos podem ser considerados instintivos. E esse é um assunto muito interessante, porque a gente adora falar que uma coisa é instintiva, que é só querer que rola, porque a natureza preparou para. Pessoal, o que é um comportamento instintivo? Tá? Então vamos lá. Primeiro, um comportamento pode ser inato ou adquirido. Comportamento inato diz respeito a características presentes ao nascimento, por determinação genética ou congênita. E quando se trata de comportamento, ele pode ser reflexo, só vai usar uma parte do sistema nervoso central, ou complexo, instintivo. Você vai usar muitas partes do sistema nervoso central, que não é tão fácil da gente entender como um comportamento reflexo, mas que isso muito provavelmente esteve relacionado à sobrevivência, à evolução daquela espécie, tá? Então, um excelente exemplo nos animais é o exemplo dos patinhos, que aquele pesquisador lá no século XIX
descobriu que se o patinho visse ele ao invés de ver a mãe, o patinho seguia ele ao invés de ver a mãe. Muito provavelmente, em tempos primordiais, os patinhos que seguiam o primeiro ser que ele via sobreviviam mais, e isso foi sendo selecionado pela natureza, genética e epigeneticamente, e os patinhos foram aprendendo, né, do ponto de vista evolutivo, que era assim que era para ser. Então, este é um comportamento instintivo complexo, muito fácil da gente entender, ok? E o comportamento é adquirido quando, mesmo que você use características inatas, você tem que aprender aquele comportamento, tá? Então aí tem várias revisões, os etólogos, psicólogos comportamentais estudam muito instinto, eles falam muito de mecanismos de seleção de comportamento, que eles têm 3 pilares importantes, que são conhecidos como filogenéticos, ou seja, evolutivos, ontogenéticos, ou seja, relacionados a características do indivíduo, e culturais. Então, tem muita coisa relacionada à cultura que a gente também precisa levar em consideração. Então, a gente, como profissionais de saúde, a gente pensa muito no caráter ontogenético da coisa. Ah, ele não gosta disso, ou ele não é assim, ou ele não é assado. Mas muito do nosso comportamento tem um caráter biológico evolutivo muito importante. E na alimentação a gente tem uma informação interessante sobre isso, tá? Por quê? Esse artigo fala muito da origem, né, e o significado do instinto. Eu sugiro o podcast Naruhodo, que fala, tem um episódio que fala só sobre o que é instinto, muito interessante, eles falam desse artigo lá. E a definição de instinto é um comportamento inevitável e irresistível, acontece em um ponto fixo do desenvolvimento, não necessariamente ao nascimento, ele é iniciado por um gatilho ambiental, é comum a todos os membros da espécie, não é modificável, mas pode ser modulável, e ele não necessita de aprendizagem, tá? Então, sabe aquela criança que você põe na escola e fala assim, ele vai aprender a comer com os amiguinhos, vai resolver a seletividade alimentar, o nojo dele vai resolver? Não vai, porque é instintivo. Ele vai deixar de ter nojo do alimento porque ele está na escola? Não vai, porque isso é instintivo, ok? Então, quais são os comportamentos instintivos do ser humano? O choro do recém-nascido e não a amamentação. A amamentação é aprendida por ambos os lados, tá? A agressividade com o aumento da testosterona, mais um motivo para a gente ter cuidado com isso. E o nojo ou o comportamento de evitar certos alimentos ou sabor por sabor ou aparência, porque isso teve uma função evolutiva no passado, tá? Então, a criança desenvolve nojo porque um dia isso foi importante para nós sobrevivermos e estarmos aqui. Existem até autores que falam que isso é mais comum nos meninos, porque os homens aqui saíam em busca de novos lugares e de novos alimentos e que eles é que tinham que ter isso mais desenvolvido, tá? A minha impressão clínica, eu nunca vi isso determinado em nenhum estudo, muito pelo contrário, sempre vejo que a frequência de dificuldade alimentar é igual em ambos os sexos, mas eu vejo muito mais na prática dificuldade alimentar em menino do que em menina. E tem várias explicações para isso, uma delas é a necessidade das nossas mães de terem meninos mais gordinhos e meninas mais magrinhas. Uma reflexão para uma outra aula, tá? Então aqui é o que eu queria dizer. Pai, mãe, comer é aprendido. Ele precisa aprender. Com quem ele está aprendendo? Por que ele está aprendendo? Como é que está esse momento? Ele tem nojo do alimento? Não é porque é frescura, é porque isso é instintivo, isso faz parte da biologia e da evolução da nossa espécie, ok? Isso são mensagens interessantes. Todo o restante do comportamento humano é aprendido, ok? Nossa quarta mensagem é: comportamento é relação. Pessoal, comportamento tem um monte de definição. Para essa aula, essa definição que eu quero usar, que é uma das definições aí do Skinner, ele fala que comportamento é um conjunto de ações observáveis de um indivíduo, fala que é um conjunto de ações de um indivíduo diante de interações do meio em que ele está envolvido em determinadas circunstâncias. Então, o Skinner é o pai do comportamento respondente, né? Que é, ele provou inúmeras vezes de que o comportamento é modelável pelas suas consequências, tá? Então, não pelos seus estímulos, como acreditava o antecedente dele, o Watson e o Pavlov. Eles achavam que o estímulo é que determinava o comportamento.
Skinner mostrou milhões de vezes que é a resposta que define, modela, mantém ou extingue um comportamento, ok? Então, a definição de Skinner para comportamento envolve um pouco isso que eu quero falar. Os homens agem sobre o mundo, modificando e, por sua vez, são modificados por suas consequências e ações. Então, pessoal, comportamento é relação. O que isso quer dizer? O cliente-paciente é o comportamento e não a criança. Então, quando um pai e uma mãe chegam para você e falam, meu filho não come, não é para a criança que você tem que olhar apenas. O seu papel como profissional de saúde, pediatra, nutricionista, é sim descartar carências nutricionais e risco nutricional. Mas o comportamento da criança, um pedaço é o comportamento dos pais, ou de quem alimenta, ou do ambiente em que ela está inserida. Quando a criança discrimina ambiente, então isso fica mais evidente ainda. Então a criança, com a babá come, com a mãe não come, tá? Então um pedaço do comportamento come com a babá é a babá. Um pedaço do comportamento não come com a mãe é a mãe. Então a nossa orientação parental, que é a absoluta maioria das vezes a solução para esses casos, deveria ser a nossa primeira aula na residência de pediatria, tá? E eu não preciso nem falar que isso nem existe na residência de pediatria, né? Tudo bem? Então, isso aqui é um negócio assim que funciona demais, principalmente para crianças que não estão ainda com a dificuldade alimentar instalada. É aquela que está desenvolvendo, que está nas primeiras recusas, que está lá na introdução alimentar difícil. É aqui que esse conceito entra. Quando ela já está com TARI aos 8 anos, talvez não funcione de uma forma tão fácil, apesar de que vai fazer parte do tratamento. Mas no início, que é quando chega pra gente, faz muita diferença. Esse aqui é um exemplo real do consultório que os pais autorizaram e me pediram. Falou, mostra para quem você quiser, porque as pessoas precisam entender um pouco mais, né, como lidar com isso. Ô filho, você não vai papar com a colher? Por que você não vai papar com a colher? Tá caindo tudo papar no chão, meu amor. Mas você sabe papar com a colher? Deixa eu ver se você sabe. Por aqui, porque daí cai no prato, né? Não foi vindo. Mas papa com a colher pra eu ver. Deixa eu ver se você sabe papar com a colher. Muito bem, cara. Você sabe papar com a colher, né? Então aqui é um exemplo interessante de uma criança que... E fica nisso o vídeo, né? A mãe sob controle dele, fazendo de tudo para ele comer, porque afinal ele parou de comer todo o resto e começa a comer só arroz. Essa família teve uma evolução de 2 meses no consultório, a criança passou por várias fases. A gente fez sessões semanais de orientação parental. Eu vi a criança uma vez, o resto de todas as consultas foi online. E essa criança hoje evoluiu muito, ainda não melhorou totalmente, mas esse é o vídeo dela num momento muito melhor, tá? É. Aí já tem mais opção. Pega uma carninha aí, Val. E aí, claro, né, o ideal seria a gente colocar todas as fases que essa criança passou. A gente tem dezenas de vídeos sobre ele. Esse menino, quando ele foi para a mesa na cadeirinha pela primeira vez, porque né, é importante esse posicionamento, ele jogava o prato no chão. Então a gente passou por várias fases, até que os pais precisaram entender que enquanto eles ficassem sob controle daquela situação, a criança não evoluiria. Chegou uma hora que a criança olhava para eles, tipo, vocês não vão reagir? Vocês vão continuar conversando? E aí, bom, o que me resta? Comer, né? Essa criança, claro, não tinha uma questão alimentar grave. Isso não é para mostrar que a coisa é fácil. Muito pelo contrário, não é nada fácil. Não é para mostrar case de sucesso, não. É para entender, para vocês entenderem que a orientação parental é importante. A gente fica muito em cima da criança.
quando a criança é muito pequena, vai funcionar muito mais você mexer com as consequências do comportamento dela do que tentar mudar o comportamento dela, tá? Bom, nossa quinta mensagem, o exemplo, pessoal, é a ferramenta mais poderosa. E aí não tem nenhum exemplo, eu não achei ainda um artigo melhor do que esse para provar isso que eu tô falando. Quem já viu aula minha não aguenta mais ver esse artigo. É sobre a corte Growing Up Today, que é uma corte que é filha de outra corte, são os filhos do NHS, Nurse Health Study, que começou na década de 70 nos Estados Unidos com a saúde das enfermeiras. Eles então fizeram um desdobramento do Nurse Health Study, que começou a estudar os filhos dessas mulheres. E fizeram esse estudo muito interessante, aí eles pegaram as crianças que não tinham obesidade e tentaram entender o que essas crianças tinham em comum. Eram 24.300 crianças quase envolvidas no estudo, crianças aí de 9 a 14 anos, me perdoe se eu estiver errado, mas é entre pré-adolescência e adolescência. E o que eles acharam em comum entre essas crianças? Eles acharam 5 fatores nas mães dessas crianças e não nas crianças, tá? Então as mães tinham um índice de massa corpórea entre 18 e 25 que fala sobre uma herança genética, até aí ok. Mas essas mães tinham uma qualidade de dieta boa, que era alimentos pouco industrializados, muito rico, uma dieta mais rica em alimentos in natura e pouco alimentos ricos em sal, açúcar e gordura, exercício físico regular, que eram 150 minutos por semana, as mães não fumavam e tomavam no máximo aí uma taça de vinho, era um consumo de álcool moderado, que era no máximo uma taça de vinho por dia, no máximo, tá? Aí todo mundo brinca e fala que fica feliz com essa uma taça de vinho por dia, mas não é que precisa tomar, tá? Quiseram dizer só sobre o consumo moderado de álcool. E aí, as mães que tinham esses fatores todos juntos, a criança tinha 75% menos chance de desenvolver obesidade. Quando essas 4 características comportamentais eram também relacionadas à criança, também apareciam na criança, e principalmente na adolescência, porque eles também investigaram consumo de álcool e cigarro no adolescente, isso aumentava para 90%, tá? Por que eu falei 4 e não 5? Porque IMC não é comportamento, tá? IMC é IMC. Então o resto é comportamento, mas IMC não, tá bom? Então, muito interessante, né? Eu acho que esse artigo é o que mais mostra que é o ambiente que cria aí as possibilidades da criança. A sexta mensagem que a gente precisa falar para os pais: pais, cuidar de você mesmo é igual a cuidar da criança, tá? Você estar bem é igual a criança estar bem. O pai que se cuida é mais responsivo, tem mais paciência, vai estar mais junto com a criança. Os pais estressados têm muito mais chance de serem autoritários ou permissivos. Então, o autocuidado é muito importante aí no planejamento de tudo isso. E aí, para mostrar isso, também trouxe um estudo, outra publicação da mesma corte do Growing Up Today. Eles também mostram essas características responsivas dos pais, melhorando múltiplos desfechos de saúde em crianças e adolescentes no futuro. Então, eles pegaram 2 grupos aí de crianças e adolescentes até 17 anos, e mostraram que pais responsivos tinham desfechos muito melhores no futuro. Então, os adolescentes expressavam melhor suas emoções, tinham menos excesso de peso, depressão, ansiedade, tabagismo, transtorno alimentar, uso de maconha e doenças sexualmente transmissíveis. E as famílias que tinham uma refeição em família, pelo menos ao dia, as crianças tinham melhor autoestima e maiores níveis de satisfação com a vida, além de todos os benefícios anteriores. Claro que não é uma refeição em família que faz isso, né? Isso apenas reflete aí um provável estilo de vida melhor, até o próprio artigo fala isso, que são fatores que devem refletir algo muito maior. É bem interessante, acho que vale a pena, para quem gostar do assunto, dar uma lida no artigo, tá bom? Muito bem, e a última mensagem, que é uma mensagem muito rápida e prática, é o que é ambiente. Pessoal, ambiente é tudo, tudo. Tudo o que acontece com a criança é ambiente. O lugar onde ela está, o clima do país onde ela mora, a cultura do país onde ela está, o estresse da casa dela, tudo isso faz diferença, tá? Então, uma coisa que eu queria trazer aqui, um comentário que eu queria fazer. A gente preza muito, tá muito nessa moda de
mensagens que funcionam para todo mundo, e aí a gente fala, comam em família, vocês precisam comer em família. Pessoal, tem família que é melhor não comer junto, que os pais são tão estressados com a alimentação da criança que eles precisam primeiro melhorar isso, entender o papel deles para depois voltar a comer com a criança. Principalmente, isso é um sinal de alerta importante, quando a criança tem um comportamento muito diferente na presença e na ausência dos pais. Então, tentem personalizar essas orientações, porque nem sempre comer em família é uma boa ideia. Isso depende muito do estilo parental. Mas ainda sobre ambiente, o que eu queria falar é que o ambiente virtual também é ambiente, pessoal. Quem é que está educando a criança do ponto de vista alimentar, tá? O que a criança encontra na internet quando ela, às vezes ela nem está procurando nada sobre alimentação, ela está simplesmente seguindo o youtuber preferido dela e ele resolve dar mensagens de nutrição para a criança. Isso vai refletir no comportamento alimentar, vai refletir fortemente no que a criança vai pedir para os pais que estão exaustos, de saco cheio e querendo que a criança pare de chorar, e a criança acaba tendo uma mudança de comportamento estabelecida pelo youtuber, que é o que mais está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente. Tá? Eu vou continuar dando murro em ponta de faca, dizendo que o YouTube não é lugar para criança, o aplicativo nem é liberado para infância, a maioria dos aplicativos que as crianças usam hoje de rede social não são liberados para infância, nem na hora que você baixa, nem na hora que a criança faz o perfil dela, ela mente a idade para poder entrar e nós estamos fingindo que não estamos vendo, tá? Isso também é ambiente. Então você, como profissional de saúde, pode orientar que o mundo virtual também é ambiente, o que essa criança está vendo é tão importante quanto o tempo é que ela está na frente da tela, ok? Bom, gente, de uma maneira muito resumida, eu trouxe as minhas mensagens que não podem faltar para os pais. Fico à disposição para vocês. Claro que cada pai vai precisar da sua forma de comunicação. Não existe uma forma que funcione para todo mundo. Se a gente puder conversar num outro momento, eu estou por aqui à disposição, sempre pronta para conversar com vocês para melhorar a infância, ok? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou aqui para as perguntas. Beijo!